Cada vez mais com o universo do mundo dos animes adentrando ao universo mais ocidental, a gente percebe que diversos gêneros literários começam a se mesclar. Uma fantasia que poderia ter suas características mais para perto da Oceania, mais para perto do Japão, mais para perto da Coreia, da China, pode ser uma fantasia que já se difere um pouco mais em relação à europeia, à americana, de uma forma geral. Muitas vezes a gente percebe que elementos narrativos começam a se modificar e, devido à própria evolução da literatura, coisas surgem, coisas se mesclam, coisas vão se tornando diferenciadas. Primeiro, com uma forma mais clássica, a gente tinha o cyberpunk, o steampunk, e agora nós temos outros diversos tipos diferentes de punk de uma forma geral. E com a fantasia também se torna algo que se mescla no desenvolver da literatura. Nós temos aqui, na parte mais do Ocidente, as fantasias de portais. Já no Japão, já no Oriente, nós temos os isekais. São diversos âmbitos diferentes, com premissas diferentes, porém coisas que se interessam. Quer então entender como funciona uma fantasia de portal e um isekai e como definir melhor a sua literatura? Então sim, bora! Alô, Herbis, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós estamos mais um episódio e vamos falar sobre fantasias de portais e isekais. Quando falamos sobre literatura ou gêneros literários, é um pouco complicado a gente colocar muito bem estabelecido isso é isso, aquilo é aquilo. Claro que quando a gente pega a literatura mais clássica, por existir um gênero mais fechado e todo o padrão histórico daquela linha do tempo define um padrão literário, é mais fácil a gente estabelecer. E quando falamos de grandes gêneros como fantasia, ficção científica, terror, romance, são gêneros muito mais abrangentes que fica mais fácil a gente distinguir. Porém, quando falamos sobre baixa fantasia e alta fantasia, mas alta fantasia é um mundo fantástico e baixa fantasia é o mundo real. Então quer dizer que um mundo de fantasia que passa no mundo real, porém existe uma conexão com o mundo fantasioso, como que funciona isso? Porque se existe um que é só fantasia e o outro que é só real, quando mesclam os dois, o que seria? Então começa a ser um pouco mais difícil conseguir separar alguns elementos. E hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre o que seria esse isekai e o que seria essa fantasia de portal. Seria então o isekai simplesmente uma fantasia de portal juntamente conectado e colocando com padrões orientais, ou seria um novo gênero literário? De uma forma geral, o gênero isekai que em japonês significa literalmente mundo diferente. É um subgênero de ficção especulativa especialmente comum em animes, mangás, light novels e videogames, no qual o protagonista é transportado ou renascido ou até mesmo preso em um mundo paralelo. E esse novo mundo geralmente possui elementos de fantasia ou ficção científica, como magia, monstros ou sistemas de magias e de RPG. Já a fantasia de portal é um gênero de literatura fantástica em que os personagens passam do mundo real para o mundo fantasioso através de um portal, objeto mágico ou evento inexplicável. Esse portal funciona como uma ponte entre dois mundos e é o elemento narrativo que marca a transição entre a realidade e a fantasia. Então, se você fizer uma análise bem simplista, o isekai é onde a pessoa é levada para um outro mundo e a fantasia de portal é levado para um outro mundo. Então a gente poderia simplesmente colocar dentro de um parâmetro mais linear e algo muito mais subjetivo, como sendo dois gêneros literários parecidos, ou no caso até semelhantes, e quando a gente coloca em um é de um jeito, o outro é de outro. Seria mais ou menos a separação de os quadrinhos aqui no Ocidente são chamados de quadrinhos e os quadrinhos no Oriente são chamados de mangás, manhwas ou assim por diante. Então a gente considera que lá no Oriente, tudo aquilo que for considerado o transporte do mundo real para o mundo fantasioso é considerado isekai. Já que no Ocidente, para ser transportado para o outro mundo, pode ser simplesmente uma fantasia.
mas para ser considerado uma fantasia de portal precisa ter uma transição temporária, não uma transição direta. E com isso já tem um pequeno ponto de diferença entre um e outro. Mas Rafa, por que carambas é interessante para quem vai escrever fantasia saber se é uma fantasia de portal ou se é um isekai? Claro que existem dois elementos separados que se definem um pouco mais fortemente um e o outro, porém, definir a sua história, definir o seu universo não é tão importante ao ponto de você falar, não, agora já era. A definição do seu gênero, a definição da sua história, está muito mais voltado a você identificar quais seriam então as ferramentas que você utilizaria, quais são os padrões dentro desse gênero e assim identificar melhor o seu público-alvo. Colocar elementos onde você considera vou escrever uma história de terror e não coloca elementos de terror já estabelecidos ou algo que gira dentro de uma nuvem de terror, já fica um pouco mais complicado. Você colocar uma história de romance lindo, maravilhoso, dentro de um universo extremamente caótico e de terror, você já está colocando elementos que se mesclam. Então esse episódio não é simplesmente para a gente falar que, não, agora vamos bater o martelo que isso é isekai, tá errado. Isso é fantasia de portal, tá errado. Não estamos aqui para definir o que está certo ou o que está errado. Aqui agora o objetivo mesmo é trazer os diversos elementos que definem um e outro. Com isso a gente consegue entender melhor como utilizar dessas ferramentas e como podemos fazer de uma forma mais geral. Claro, quando a gente fala sobre a definição literária, depende muito mais daquele que o autor, aquele que é escritor, a escritora quer fazer no seu universo. E qual é a mensagem histórica que você quer passar? Se você quer passar uma história onde você, indiferentemente se é uma fantasia de portal, se é um isekai, se é uma transição temporária, se é uma reencarnação, não importa qual seria todo o mecanismo, porque a história por detrás está muito mais relacionado ao desenvolvimento do personagem do que realmente a exposição e a transposição desse universo. Mas se você por acaso for construir uma história que a essência do isekai ou a essência da fantasia de portal é o mais importante para o entendimento da motivação do personagem, do protagonista ou de qualquer outro fator que é interessante o entendimento do universo, aí já é mais interessante saber se é para um lado ou se é para o outro. Começando então pelo isekai, nós temos a grande definição de que os nossos personagens vão ser transportados da realidade para aquela realidade fantástica. Indiferentemente se essa realidade ela é paralela, se ela é ficcional, se ela vai ter uma conexão ou não com o universo que existe de verdade, não importa. O importante do isekai é o como você vai ser transportado. Tanto que algumas definições consistem em um transporte obrigatório, no caso uma convocação, uma invocação, ou no caso uma reencarnação. No caso, se o personagem morre por algum motivo, normalmente por um ônibus, ou uma van, ou um caminhão que vai lá, atropela o nosso protagonista, a nossa protagonista, e assim é levado para o outro mundo. No caso, principalmente o elemento é a questão de morte. E o terceiro é um portal. Aí já entra aquele ponto que fica aquele meio termo. Por quê? Como a definição de fantasia de portal ela está definida como um transporte paralelo e temporário, onde existe sim um elemento que vai fazer a transposição, podemos considerar que existe uma conexão entre os dois universos, a conexão entre os dois gêneros, aí sim. Mas Rafa, você disse novamente que não faz diferença entender. Na verdade, a existência, o entendimento disso vai fazer com que você identifique melhor as ferramentas, como eu já falei. Se você quer fazer um isekai clássico, onde o personagem ele é ou convocado, ou ele é morto e com isso renasce, nós estamos falando de uma nova vida. Muitas vezes, muitos isekais mesmo, você podia dar simplesmente o quê? Era uma vez um personagem que agora está lá. Mas por que o isekai tem esse quê de diferente? Porque o interessante do isekai é você criar todo um background
onde o seu protagonista, a sua protagonista, conhece informações que as pessoas daquele universo não. E da mesma forma, aqueles personagens conhecem informações que o seu protagonista, a sua protagonista, não conhece. Mas se você for imaginar que a fantasia de Portal também existe esse background, o grande chance que modifica um ou outro são diversos outros pequenos elementos que trazem essa diferença. E o interessante é que numa fantasia de Portal, esses mesmos elementos também podem ser utilizados. A única coisa que o Isekai realmente é totalmente conclusivo e que separa de uma fantasia de Portal é simplesmente o elemento que, se por acaso o personagem morreu e agora ele nasceu no outro mundo, já não é mais fantasia de Portal. Já não considera mais algo que é um objeto de transporte ou algo temporário. Porque agora aquele personagem tem uma vida nova lá. Já um caso de uma convocação, essa convocação pode ser temporária ou não. Então você pode considerar que essa convocação, por ser algo forçado, não é algo meio que intermediado, e se por acaso ficar todo o tempo da história aquela convocação lá, como por exemplo acontece em Herói do Escudo, então sim, é considerado Isekai. Se imaginarmos Inuyasha, se imaginarmos Digimon, se imaginarmos Sword Art Online, se imaginarmos Shangri-La La Frontier, tudo isso é considerado fantasia de Portal. Porque existe algum mecanismo físico que transporta o personagem da realidade para aquele mundo fictício e depois é trazido de volta. Então é interessante que, indiferentemente se a gente considerar uma fantasia de Portal A, B, C ou D, ou Isekai A, B, C ou D, não importa muito o quesito de como você vai construir o seu universo. O Isekai é gostoso nesse elemento de construção de universo porque vale tudo. Se você quer fazer weird, quer fazer fantástico, quer fazer que elemento que você quiser, é tranquilo. Porque dentro dessa fantasia ou dentro dessa proposta, devido ao fato de ser uma transposição de um elemento físico de aqui é realidade, aqui é fantasioso, as regras de construção são muito mais suaves. Porque você pode simplesmente colocar dentro de um jogo, dentro de uma história, dentro de um computador, dentro de uma mente de uma criança, dentro de um universo, sei lá, infernal. Tudo é válido porque é a premissa de que o seu personagem foi tirado da sua realidade e levado para aquela outra realidade. Então, Rafa, beleza, você fica aqui devaneando e muitas vezes você tem que ser um pouco mais direto, então beleza. Vamos ser um pouco mais diretos nesse vídeo, já que você quer e chegou até aqui que é uma coisa mais rápida. Se você quer definir o seu Isekai de uma forma mais clássica, direta, indiferentemente do gênero, se você vai ou não criar um contraste com a fantasia de Portal, imagine o seguinte, que você tem uma premissa onde o seu protagonista, a sua protagonista, precisa sair da sua realidade e ir para uma outra realidade com o princípio de que esse personagem vai escapar da realidade, seja como for. Se é um personagem que ele é um fracassado na vida real e agora ele vai ser um herói, se por acaso ele era, sei lá, um assassino e agora ele precisa virar uma princesa, se o nosso protagonista quer o amor, se quer a vida, se quer o sucesso, se quer... não importa. O grande interessante é que a história onde ele vai ir, o mundo onde ele vai ir, precisa ser muito mais motivador e muito mais engrandecedor para o personagem do que a sua própria realidade. E isso não importa do que seja. Tanto que diversos Isekais a gente tem o quê? O protagonismo do protagonista. Onde o nosso protagonista não é apenas um protagonista porque ele vai estar conduzindo a história e nós estamos lendo, nós estamos assistindo. Mas sim, a história gira para aquele personagem ser o protagonista, a protagonista daquela história. É o escolhido, é a escolhida, é o herói, é a heroína, é o profeta, é a profeta. Então, a ideia de um Isekai, indiferentemente de qual foi o forçadamente para aquele ponto, esse é o mais importante para um Isekai. Agora, se você quiser colocar, se é um momento mais de RPG, no caso um Sword Art Online, um Herói do Escudo,
ou se você quer que seja uma reencarnação propriamente dita, me reencarnei com uma máquina de pachinko, ou me reencarnei com slime, ou com uma aranha, ou como qualquer cacete que você quiser fazer, perfeito. Quer fazer uma convocação de, tal pessoa foi invocada e agora ele é o rei demônio, ou você foi invocado novamente como se fosse um herói do escudo, não importa qual é a proposta, qual é a motivação, mas o princípio geral é que aquele universo precisa ser muito mais engrandecedor e o arco de personagem precisa ser muito mais intensificado. Mas, Rafa, eu posso fazer o Isekai que não leve esses elementos? Claro que pode. Vai deixar de ser o Isekai? Pode ser que sim. Mas o interessante aqui é você entender que, se você quiser construir a sua história, uma narrativa, um conto, uma campanha, que tem como principal elemento tirar os seus personagens, os seus jogadores do mundo real e jogá-los no mundo fantástico, se quiser abordar de uma forma mais utilizando os gatilhos emocionais e os gatilhos intelectuais dos jogadores, dos leitores, para um mundo mais isecailesco, ou no caso, a suspensão da descrença ser muito mais voltado a isso, construa um universo onde essa transposição seja muito mais engrandecedora e, obviamente, seja algo muito mais duradouro, não algo mais temporário. Quer fazer temporário? Ok, mas por ser temporário, já puxamos um pouco mais para as fantasias de portal. Quando falamos de fantasia de portal, a gente tem um elemento um pouquinho diferente que puxa um pouco mais um quesito específico, que é a urgência e o crescimento exponencial do protagonista. Já a ideia do portal é: nós temos algum elemento que puxa esse protagonista, essa protagonista, para uma outra realidade. E aqui esses dois mundos podem gerar ou constantemente na mesma velocidade, ou em velocidades diferentes, e isso vai gerar um sentimento de dúvida, de inconstância, de insegurança, de urgência. Por quê? Se você ficou dias naquele universo, você não sabe quanto é na vida real. É 1:1? É 1:2? É 15:1? Não vai saber. E essa urgência, essa necessidade gera diversas inseguranças que, depois do conhecimento dos protagonistas, faz com que coisas aconteçam. E o legal da fantasia de portal, como eu falei, que é o crescimento exponencial do nosso protagonista, devido a essa urgência, a velocidade de amadurecimento e do desenvolvimento do personagem dentro daquele universo é muito mais intensificado. A necessidade e a urgência cria uma velocidade maior para o protagonista, fazendo com que ele decida ir, fazer, conhecer, e o universo não é tão trabalhado. Ou, se caso seja trabalhado, ele é muito mais construído como uma forma de colocar obstáculos, e o cenário em volta vai sendo mostrado de acordo com as necessidades que o protagonista tem. Seria muito mais uma ideia de que vou construir coisas para movimentar esse caminhamento. Muitas fantasias de portal têm um preceito um pouco diferente, que é uma mensagem bem estabelecida. Já no caso do Isekai, estamos falando de uma necessidade onde aquele personagem é necessário num outro universo, por isso ele é puxado, convocado, renascido e assim por diante. Já na ideia da fantasia de portal, a gente não tem a necessidade do universo, mas a necessidade do personagem. Se a gente pega, por exemplo, as Crônicas de Nárnia, a necessidade é que os personagens, os protagonistas, aprendam e convivam com eles mesmos, e com isso há uma movimentação. Mas Rafa, se não fosse os protagonistas, Nárnia teria sido destruída. Em tese, na verdade, nem tanto. A conquista e o salvamento de Nárnia está mais no fator da consequência do amadurecimento deles do que na causa do amadurecimento deles. Nárnia foi salva devido ao amadurecimento, não ao fato de que eu preciso amadurecer para salvar Nárnia.
Então o portal aqui é muito mais um catalisador do personagem do que a necessidade realmente do universo. Tanto que fantasias de portal, muitas vezes a gente tem como um universo mais bem estabelecido, porque aquele universo não tem como a necessidade o protagonismo do protagonista. Aquele universo vai existir de diversas outras formas, tanto que quando os personagens em Nárnia voltam para o mundo real, Nárnia continua. Tanto que existe o filho, o neto, agora eu não lembro necessariamente quem é, que continua vivendo a vida dele, que cresce, que desenvolve, que faz, que desfaz e assim tudo funciona. Aqui dentro de uma fantasia de portal, caso você queira fazer algo mais direto, que, novamente, identifique, gere gatilhos emocionais, psicológicos, uma bolha da suspensão da descrença, onde a pessoa vai saber o que ela está lendo, você precisa imaginar que o portal será um catalisador que vai transformar intensificadamente o nosso protagonista naquele universo. A urgência de resolver aquele problema vai ficar muito mais forte, o desenvolvimento do personagem é catabolizado, fazendo com que ele sinta mais à vontade, e o fato de ter a incerteza da volta da não volta, criando duplas linhas do tempo, uma fantástica e uma real, cria essas congruências, criando um elemento muito mais direto. Caso você queira fazer com que aquele portal não possa mais ser aberto devido a A, B, C ou D, talvez você esteja desenvolvendo um Isekai. Mas se é uma história de fundo, ou no caso, uma história de final aberto, onde o portal se fechou, mas ele pode ser aberto novamente, aí nós já temos novamente uma fantasia de portal, como acontece, por exemplo, em Digimon, onde no começo o portal ele é aberto simplesmente pelos Digis escolhidos, e agora, depois de um tempo, pelo menos na primeira temporada, ele fica fechado, porém meio que aberto ao mesmo tempo. Então essa certeza, essa incerteza de poder ou não poder voltar para o Digimundo, onde primeiro o Digimundo era muito mais rápido e depois ficou meio que elas por elas, e isso cria uma divergência narrativa. E você percebe que toda a urgência de resolução de problemas dentro de um Digimon é muito diferente de, por exemplo, acontece em Inuyasha, que acontece diferente no Slime, porque você percebe que são motivações diferentes. Rafa, então não pode simplesmente dizer que fantasia de portal e Isekai é simplesmente a forma como o personagem é levado para o outro mundo e como ele interage com o outro mundo e como esse mundo interage com a vida real? Sim, é exatamente isso. A gente podia muito bem resolver esse vídeo num pequeno short falando, gente, quer construir um Isekai? Construa um universo onde você é teletransportado para lá por algum motivo e essa motivação faz com que você desenvolva o seu universo. Caso você queira fazer uma fantasia de portal, simplesmente utilize algum objeto que transporta o personagem para o outro mundo e essa incerteza da volta faz com que o personagem cresça. Faça um short e ficaria muito bem, obrigado. Só que a ideia aqui é a gente discutir um pouco mais e aprofundadamente esses elementos. Claro que eu posso fazer um vídeo muito mais focado falando sobre Isekais, tipo de Isekais, motivações, construções, transformações, arcos de personagens e tudo mais, da mesma forma que eu posso fazer isso com fantasias de portal. Mas você percebe que essa ideia desse vídeo está muito mais voltado em trazer esses dois elementos e criar essas duas conexões do que realmente vomitar para vocês o que for isso. Mas se por acaso vocês acharem muito mais interessante eu trazer vídeos mais focados de definição, contrastes e muito menos mais umas discussões, eu posso muito bem fazer os tutoriais muito mais diretos e criar assim umas conexões muito mais diretas. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários se você prefere esse vídeo um pouco mais de discussão e bateção de papo ou algo muito mais direto, instrutivo, dizendo faça isso, não faça isso, construa aquilo. Use a boa das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!